Graça e a paz, queridos. Tudo na bênção. Meus irmãos, quero trazer uma palavra de Deus para a meditação dos irmãos aqui, né? Coisa rápida, porque os vídeos a gente não pode compartilhar no WhatsApp por conta do tamanho. Mas aquilo com base no capítulo 26 de Gênesis, você pode conferir aí na sua Bíblia, capítulo 26 de Gênesis, em que tem a narrativa de um tempo, de uma fome, um tempo difícil que veio sobre a terra, né? Naquela época, na época de Isaac. E era uma situação difícil, era uma situação de muita fome, era complicado, né? As pessoas com certeza ficaram sem saber o que fazer. E nesse momento Isaac pensou em ir para o Egito, né? Mas aí, queridos, Deus chegou para ele e falou com ele para ele ficar naquela terra. E ele ficou ali, né? Então, bem rapidamente, o que é que a gente aprende com essa história? Você lê aí na sua casa, medita nela. O que é que a gente aprende com esse exemplo aqui da palavra de Deus? Que no tempo de crise, no tempo de dificuldade, quando a gente muitas vezes não sabe o que fazer, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Porque esse é um tempo que tem surgido muitas vozes, voz daqui, voz de lá, voz daquela, e tem causado uma certa desesperança nas pessoas, né? Mas num tempo desse a gente precisa ouvir a voz do Senhor. E foi o que Isaac fez. Ele ouviu a voz de Deus. Ele confiou em Deus, ele ouviu, né? É isso que a gente precisa ouvir, é a voz de Deus, porque Ele sabe nos orientar. Ouvir a voz de Deus é ouvir a sua palavra, aquilo que está escrito. E as promessas de Deus para a nossa vida são inúmeras. Isaac confiou na promessa de Deus, Deus falou com ele, né? Que ele tinha feito uma promessa ao seu pai Abraão e que iria cumprir. Então, queridos, nesse tempo de crise, ouça a voz de Deus. São muitas vozes que têm saído por aí, né? Então, para que você não se desespere, para que a sua fé permaneça, ouça a voz de Deus. E segundo, confie em Deus. Tenha confiança, certeza de que Deus está no controle. Deus, aqui nesse tempo, um tempo de crise, de seca terrível, Deus chegou para Isaac e disse: semeie nesta terra. E Isaac semeou, porque ele confiou naquilo que Deus havia falado. Então é tempo de confiar em Deus, é tempo de ter certeza de que mesmo em crise, nós devemos o quê? Confiar na nossa semeadura. Semear com fé, queridos, com fé, confiando que Deus é quem vai fazer germinar, crescer e multiplicar e dar muitos frutos, mesmo que o tempo seja difícil, mesmo que o tempo seja complicado, mas confie no Senhor, tenha essa certeza. Amém? Então, primeiro, ouça a voz de Deus. Segundo, confie na palavra de Deus. E terceiro, persevere. Não desista, não se desanime. Perseverança, eu tenho dito sempre que a perseverança tem que ser uma das marcas do cristão. Nunca desistir, nunca desanimar, nunca se entregar. Os tempos são difíceis, mas nós temos um Deus que é maior do que qualquer coisa. É um Deus soberano, é um Deus eterno, é um Deus que está no controle, é um Deus que nos ama de uma forma especial. Então, persevere, vá em frente. A palavra de Deus diz em Hebreus 10:36 que nós precisamos perseverar, que de modo que quando tivermos feito a vontade de Deus, a gente venha receber o que Ele prometeu. Então, para receber as promessas de Deus, nós precisamos perseverar. E foi isso que Isaac fez, ele perseverou. O texto aqui continua narrando, né, que ele abriu um poço, vieram entulhar, abriu outro, até que ele abriu um e foi o Reobote, que Deus alargou. Por quê? Porque ele não desistiu, ele perseverou. E é nesse tempo de crise que a gente precisa perseverar, confiar, ouvir a voz de Deus, confiar na palavra de Deus e perseverar. Então Isaac ouviu, semeou, foi perseverante e no final ainda levantou um altar de adoração ao Senhor. Interessante é que ele, queridos, armou
a sua tenda perto do altar. E em tudo isso, Isaac prosperou em tempo de crise. Então, você pode, nós podemos, porque Deus é fiel nas nossas vidas. Então, fica com Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus. Ouça a voz de Deus, confie na palavra de Deus e persevere, porque a vitória virá em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.